Muito bom dia! Que prazer ter você aqui conosco novamente para mais uma edição do Concerto Juventude Tem Concerto, nosso programa mensal de música informativa e onde também você pode interagir. Você tem aí o chat ao vivo, você pode mandar suas vibrações, você pode mandar perguntas, nós vamos estar respondendo, ok? Hoje nós vamos apresentar uma das obras mais importantes do repertório de música de concerto, as famosas 4 estações de Vivaldi. Vivaldi, que você já sabe, é um compositor que viveu lá no século XVIII, em Veneza, era um compositor que se dedicava especialmente às óperas, né? Mas ele tinha uma função especial, porque ele era um professor e diretor de uma instituição de caridade, onde cuidava de crianças carentes, particularmente de meninas órfãs, né? E para as quais ele escrevia muita música, porque ele era professor de música delas, né? E ele era padre, né? Mas era um padre que não dizia missa, porque, segundo ele era impedido de dizer missa porque ele tinha estretezza di petto, que hoje a gente poderia facilmente relacionar com a asma, né? Mas o engraçado é que o Vivaldi ele não podia dizer missa porque ele não aguentava, mas ele passava a noite inteira tocando, cantando, enfim. O Vivaldi ele se dedicou muito mais à música do que ao ofício religioso, né? Apesar de ser padre. E ele escreveu inúmeras, centenas de obras, centenas. Você com certeza já ouviu alguma delas. Mas talvez a mais famosa seja a Primavera de As Quatro Estações. Bom, hoje nós vamos então apresentar para vocês as 4. A primavera, o verão, o outono e o inverno. A solista de hoje é a violinista Soraya Landim, uma das mais importantes violinistas do Brasil e que vocês vão poder conferir toda a virtuosidade, toda a musicalidade que ela possui. Nós vamos começar com a primavera. As 4 estações é um tipo de música que nós podemos chamar de música descritiva ou música programática. O que quer dizer isso? É música que descreve, que ela tem como base algum texto. No caso, são poemas das 4 estações, que vocês vão poder conferir aí no vídeo daqui a pouco. Mas o Vivaldi ele se baseia nesses poemas para escrever todos os elementos da música. Então a primavera começa, chegou a primavera com muita alegria e tem toda aquela energia boa, né, de quando chega a primavera, em especial a primavera na Europa, né, porque aqui nós não temos muita diferença, mas na Europa é o fim do inverno, começo da primavera, é sempre um motivo de grande alegria. Depois dessa alegria toda aí, da chegada da primavera, vocês vão observar os passarinhos cantando. Isso mesmo, passarinhos aí feitos pelos violinos, tanto pela solista como os 2 chefes de naipe da orquestra. Logo na sequência, você vai sentir um ventinho aí feito pelas cordas, né? Um ventinho chegando e de repente já algumas nuvens escuras e de repente irrompem os trovões e um grande relâmpago. Depois dessa tempestade rápida, começa a voltar a calmaria, começa a voltar toda aquela tranquilidade e finaliza geralmente com essa alegria da primavera, da chegada da primavera. O segundo movimento é como se imaginássemos alguém deitado, adormecido, próximo a um riacho. Nós vamos ouvir o riacho aí pelos violinos. Os violinos vão fazer o som do riacho. E de longe nós vamos ouvir o ladrar de um cão. Exatamente, um cachorro vai ficar latindo enquanto a pessoa está ali cochilando ou refletindo à beira de um riacho. Ao longe nós vamos ouvir um cachorro ladrar e será feito pela viola. Já o terceiro movimento já é uma festa do interior, uma festa com gaita de foles, com muita alegria, com muita dança, e aí se encerra a primavera, o primeiro dos concertos das 4 estações de Vivaldi.
Depois da primavera vem o verão, com todo aquele calor. Você que mora em Ribeirão Preto, região, sabe muito bem o que é isso. Então a música vai começar meio devagar, assim, meio mole, sabe aquela moleza que dá naquele calor escaldante da nossa região, né? E ali pelo meio nós vamos ouvir um passarinho, outro passarinho, um cuco, feito pelo violino. E toda aquela movimentação das cordas, todos aqueles montes de notas tocando, traz toda aquela sensação de calor e de cansaço. Isso tudo no primeiro movimento. No segundo movimento, sabe aquele dia que está muito quente, a gente está tentando dormir, e ficam os mosquitinhos ali nos mordendo, ou fica na orelha da gente ali. Vocês vão perceber isso nos violinos. Fica tan, tadá, tadá, tá, tadá, tadá. Aí de repente a gente ouve ao longe o barulho de um trovão. Então a gente tem aquele sono perturbado com as moscas e a iminência de uma tempestade. Apesar de tudo, a tempestade finalmente irrompe no terceiro movimento, com seus trovões, com seus relâmpagos, e é uma grande tempestade de verão. Vamos ver então?
Agora chegamos ao outono, uma das estações mais bonitas do ano, uma estação de muita vivacidade também. Então a música começa parecendo uma dança, uma festa, porque o camponês está feliz, porque a colheita foi boa. E já que a colheita foi boa, é lógico que ele vai tomar um pouquinho de vinho a mais, né? Ele vai se divertir bastante nas festas que existem pela alegria, né, da colheita ter sido muito boa. E vocês vão perceber aí no primeiro movimento que ele vai beber um pouquinho, vai cambalear um pouquinho, tem hora que ele vai cair,
Mas enfim, ele não deixa a música acontecer. Lógico que eu estou falando do protagonismo do solo do violino, né? Que vocês vão poder sentir isso aí, essa sensação de estar embriagado. Muito bem, depois de toda essa festa, vai vir aquele sono gostoso, aquele sono profundo. Nesse segundo movimento, que é bastante lento, nós teremos as cordas fazendo notas longas, o cravo vai desenhar algumas notas aí em arpejo e vai fazer alguns comentários. Você vai se sentir dentro de um sonho, tenho certeza. E aí vem o terceiro movimento, que estamos falando do outono, que é a temporada de caça. Então os caçadores estarão prontos, nós vamos ouvir aí os tiros das armas dos caçadores, vamos ouvir aí a caça correndo, mas infelizmente sucumbindo aí aos caçadores. E assim nós encerramos então o outono das 4 estações de Antônio Vivaldi. Vamos conferir.
inverno, a estação mais fria, nós não conhecemos muito bem aqui na nossa região, mas o inverno lá na Europa, né, é bem rigoroso, né? Aliás, as estações na Europa são muito bem delimitadas, né? Então, quando é calor mesmo, e quando é frio mesmo, né? E o inverno começa com aquele tremor do frio, sabe quando a gente fica assim, ó? Vocês vão ouvir aqui, ó. Bastante frio, bastante sentindo aí congelar. Até que o violino irrompe, dizendo todas aquelas notas, dizendo que está com frio, que o frio está muito rigoroso, né? E vocês vão ouvir o bater dos dentes, prestem atenção. No segundo movimento, é como se nós já estivéssemos dentro de casa, ali à beira da lareira, uma melodia belíssima, uma das melodias mais belas já escrita, e os violinos vão fazer um barulhinho aí com o dedo, que nós chamamos de pizzicato, que vai lembrar o crepitar do fogo, uma coisa muito belíssima. E todo esse cenário nos remete a um momento de muita calma, um momento de muita reflexão e de muita paz. Mas enfim, essa paz não vai durar para sempre, né? Em algum momento nós vamos ter que sair de casa. E enfrentando aí novamente aquele frio intenso, vocês vão sentir no violino alguma instabilidade, é como se nós estivéssemos andando na neve meio desequilibrado. E chega um momento que nós vamos ter mais calma, um momento que vamos ter mais paz, mas infelizmente o frio é muito intenso e não há como nos mantermos aquecidos. Então irrompe novamente aquele frio bem intenso e a música termina de maneira bastante forte, bastante brilhante, mas porém com muito frio.
Então, essas foram as 4 estações de Vivaldi, música programática, música descritiva. Eu espero que você tenha viajado aí através da música, sentindo todos essas estações, sentindo todas essas temperaturas, né? E toda essa festa que existe aí nessa música tão importante na história da música e feita aí há mais de 300 anos. Ok? Então espero que tenham gostado. Nos vemos na próxima vez, no próximo mês, com mais um Juventude Tem Concerto. E o mês que vem será um programa muito especial, um programa dedicado ao Dia das Crianças. Então eu espero que você possa me acompanhar novamente. Agradecimento especial ao Teatro Pedro II e à Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto. Agradecimento também a Soraya, que foi a grande protagonista dessas histórias que nós contamos hoje. Muito obrigado, até a próxima.